Diretamente dos estúdios da Agroconsult, começa agora o Rally da Safra 2026. Nossas equipes já estão no campo fazendo o trabalho de levantamento de campo e a gente aproveita esse momento aqui para compartilhar com vocês as primeiras impressões. E eu queria aproveitar esse momento agora para chamar o pessoal que está lá no campo, porque eu sei que eles têm boas novidades para começar a compartilhar com vocês. Fala aí, Gildomar, como é que tá a viagem? Fala André, tudo bem meu amigo? Como é que tá? A grande novidade do Rally da Safra 2026 é ela, nossa patrocinadora Mitsubishi. E nós estamos aqui, diretamente do Mato Grosso, rodando com a Triton modelo 2026. E eu tenho uma coisa para te contar, André. Pensa numa caminhonete confortável, pensa numa caminhonete forte. Tem uma coisa para dizer para Mitsubishi. Parabéns, o carro é nota 10. Segue com a gente aí. Muito bem, tô vendo que vocês estão bem embarcados, hein? Eu lembro quando a gente começou o Rally, a gente começou lá com um Corsinha e as condições das estradas há mais de 23 anos eram bem diferentes. Então vocês estão muito bem embarcados com essas caminhonetonas. Façam um bem proveito. Pessoal, vou começar aí uma interação. Como eu falei, a gente vai trazer os dados pré-Rally, o que a gente está vendo em cada uma das regiões. E eu queria lançar o desafio aqui pelo chat para que vocês comecem a compartilhar com vocês quais são as impressões de vocês em relação a essa safra brasileira de soja 25-26. É melhor do que foi ano passado? É pior? Quais estados apresentam bons resultados e quais estados estão com uma condição aí mais difícil desse início de safra? Vou até dar uma dica para vocês lembrarem dos números. Safra passada, nós produzimos 172,1 milhões de toneladas. Então vamos lá, qual que é o tamanho da safra brasileira de soja 25-26? E é isso que a gente vai falar ao longo do evento de hoje, trazer para vocês quais são as primeiras impressões da nossa equipe aqui, que não é só a equipe que está trabalhando no Rally, mas toda a equipe da Agroconsult que faz esse trabalho para tentar entender as características de cada uma das regiões. Então vamos lá e participe junto conosco. Quero também aproveitar esse momento para a gente falar um pouco de alguns participantes especiais do Rally da Safra. Por que eu falo isso? O Rally é um projeto que percorre mais de 100 mil quilômetros, a gente fica aí quase 6 meses no campo com uma dedicação de uma equipe quase que exclusiva. E para fazer isso, para conseguir a campo, buscar esses resultados, dados do campo, trabalhar esses dados e transformar eles em informações para o produtor rural e para toda a comunidade, a gente precisa de gente, precisa de esforço e precisa de recursos. E tem um time de empresas que vem apostando no Rally já há um bom tempo e entendem a importância desse projeto. Então eu queria fazer uma menção honrosa aqui aos patrocinadores da edição 2026 do Rally da Safra, começando aqui pela BASF, uma empresa que tem sido um grande parceiro do Rally, participado inclusive do dia a dia do Rally, para nos ajudar a identificar pragas e doenças e levar também conteúdo de relevância para o produtor. Quero apresentar aqui para vocês também as marcas de soja da BASF, que começa pela Credense e passa também aqui pela Soitec, e que tem feito um trabalho muito bacana de trazer cada vez mais tecnologia para o produtor. Vamos para o próximo, Charvio, que é a plataforma digital da BASF para conseguir fazer todas as partes de análises da agricultura digital, grande parceiro do Rally. Junto a esse time também OCP Brasil, empresa de fosfatados, também o Rally já há um bom tempo, participando inclusive das coletas de campo junto com a gente. Santander, grande parceiro, já há 9 anos como patrocinador do Rally da Safra, então muito obrigado por acreditar no projeto, ainda mais num momento tão importante como esse, que é o momento de crédito da agricultura brasileira. Temos a JDT Seguros, uma corretora de seguros que acompanha já o Rally já há um bom tempo. E nós temos os estreantes desse ano. John Deere junta-se ao time do Rally da Safra por primeiro ano. Na verdade, John Deere que já foi patrocinador lá atrás e agora retoma ao projeto. Temos também Agrivale, empresas de produtos biológicos que está junto com o Rally e acreditando nesse projeto para levar mais produtos de sustentabilidade para o campo. E também temos a Mitsubishi Motors trazendo aí as novas caminhonetes para ajudar o nosso time a fazer esses mais de 100 mil quilômetros. Então, o meu muito obrigado a esses patrocinadores, essas empresas
que estão ajudando a realização do Rally. Sem mais delongas, vamos então agora apresentar para vocês os números do Rally que segue na sequência. Em um país que transforma solo, tecnologia e trabalho em alimento para o mundo, existe um projeto que percorre o Brasil para compreender com precisão a força que move o agronegócio. Há mais de 2 décadas, o Rally da Safra leva equipes a campo para observar de perto a realidade das lavouras, avaliar desempenho, medir produtividade e ouvir quem vive a agricultura todos os dias. Mais do que uma expedição técnica, o Rally é um compromisso com a informação de qualidade, com a transparência dos dados e com a construção de conhecimento para toda a cadeia do agro. Do norte ao sul, em estradas, fazendas, cooperativas e centros de pesquisa, o Rally conecta especialistas, produtores, empresas e instituições em torno de um único propósito: entender a safra brasileira no exato momento em que ela acontece. São milhares de quilômetros percorridos, centenas de avaliações, interações diretas com produtores e análises que ajudam a antecipar cenários e apoiar decisões estratégicas para todo o setor. Mais do que medir resultados, o Rally conta histórias. Histórias de quem planta, produz e inova. Rally da Safra. E o Rally da Safra 2026 conta com o apoio de BASF, Credence, Soitec, Charvio, OCP Brasil, Santander, Agrivale, Mitsubishi, John Deere e JDT Seguros. E para dar a largada oficial no evento, não tinha como ser de outro jeito, tem que ser daqui, do campo, onde o Rally estará até junho avaliando as lavouras de soja e milho. Serão cerca de 100 mil quilômetros rodados, por mais de 14 estados e Distrito Federal, cerca de 2.000 lavouras e, claro, muito conteúdo compartilhado pelo Rally da Safra. Mas agora, deixa a gente voltar para a lavoura, que o trabalho de campo não para. E com vocês, diretamente dos estúdios AgroConsult, André Debastiani. Agora sim, a gente dá início ao Rally da Safra 2026. Sejam todos muito bem-vindos nesse que é o evento que marca a abertura do Rally da Safra, o momento que a gente traz para vocês as primeiras impressões a respeito da safra brasileira de soja. A gente chama aqui do pré-rally, porque nossas equipes acabaram de ir para o campo, mas a gente já vem fazendo um trabalho muito grande aqui de toda a equipe da AgroConsult para entender o que se passa em cada uma das regiões e para que a gente vá para o campo já com uma noção muito clara do que esperar em cada uma das regiões. Eu posso dizer para vocês que a gente inicia essa safra, eu acho que de uma forma muito positiva. Positiva por quê? Porque ano passado, se a gente fizesse uma leitura desse mesmo momento de abertura do Rally da Safra, nós estávamos já falando de alguns problemas, uns problemas bem sérios, principalmente quando a gente olhava para o Rio Grande do Sul e quando a gente já olhava um pouco para o Mato Grosso do Sul. Esse ano a gente tem um cenário diferente. Eu tenho falado que essa é uma safra do recorde das médias. Por quê? Porque a gente não tem, igual ao ano passado, pelo menos até agora, nenhum estado que vai se destacar aqui com produtividades recordes. Ano passado nós tivemos 8 estados com recordes de produtividade. Mas esse ano, em especial, até o momento a gente não tem nenhum problema. Rio Grande do Sul, a gente vai falar aqui, vem se desenvolvendo de forma satisfatória, Mato Grosso também, existe uma série de irregularidades que a gente vai falar da questão climática aqui para vocês, mas eu diria que sim, a gente começa essa safra acho que de uma maneira muito positiva e essa que era a primeira mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Agora, claro que quando a gente começa a avaliar a safra brasileira, tem uma série de aspectos que a gente tem que olhar. Área plantada, condição de plantio, tecnologia, condição climática do clima, para aí sim a gente chegar nos primeiros números. E o trabalho de campo que o Rally faz
de ir em cada uma das regiões é muito importante, porque daí sim a gente consegue fazer leitura de população de plantas, consegue fazer a leitura lá de peso de grãos, incidência de pragas, doenças e todas as outras variáveis que influenciam a produção agrícola. E tudo isso a gente vai falar aqui para vocês hoje e começar a partir desse momento trazer muita informação, porque com as nossas equipes em campo vai ter muito conteúdo para a gente compartilhar com vocês. E eu queria começar aqui essa apresentação trazendo aqui alguns grandes números do Rally que vocês já estão acostumados a ver. Esse ano nós vamos ter aqui 125 dias de trabalho em campo mesmo, então lembrando que temos a etapa soja, janeiro, fevereiro e março. Abril é o momento que a gente começa a fazer as visitas, né, aos produtores, a etapa que a gente chama mais qualitativa. Maio e junho a gente retoma para o campo, mas daí sim com a etapa milho e com o mesmo objetivo de fazer toda essa leitura geral sobre a safra brasileira, mas daí a safra de milho. Vamos ter 17 equipes em campo, 2 delas inclusive já estão rodando, 14 estados visitados, mais Distrito Federal, mais de 100 mil quilômetros percorridos, foi o que a gente fez ao longo do ano passado, mais de 2.200 lavouras avaliadas. Isso é um tema muito importante para a gente tratar com vocês aqui, porque de fato nós temos toda aqui uma leitura a respeito da safra, mas são esses dados aqui, ó, que vêm das lavouras, que faz com que a gente consiga calibrar melhor os nossos resultados. Porque daí sim a gente consegue fazer aquele ajuste por conta de peso, aquele ajuste por conta de uma incidência de praga ou doença que tira ou ainda coloca um pouquinho mais de produtividade. Vamos realizar um grande evento ao longo desse ano para falar mais dos resultados. Vamos participar também das feiras agrícolas, pelo menos estaremos aí em Não Me Toque, Cascavel, Rio Verde, também em Ribeirão Preto na AgriShow. Vamos fazer uma série de eventos como esse que nós estamos fazendo, lembrando que o objetivo do Rally é trazer informação para vocês, então tudo que a gente está coletando no campo, analisando, a gente quer contribuir com vocês, quer compartilhar com vocês, é o grande objetivo do Rally e para isso a gente conta aqui já com um batalhão de gente que tem seguido nós em todas as plataformas. Se você não segue, fica aí a dica de acompanhar a gente nas plataformas sociais. E para quem está no evento agora acompanhando, eu convido para vocês ficarem até o final, que no final desse evento a gente vai compartilhar um link com o e-book do Rally, com todas essas informações aqui que a gente vai compartilhar ao longo do evento, então fiquem ligados até o final. Bom, vamos aos números então, pessoal. Sempre quando a gente fala de safra, a gente gosta de começar falando de área plantada. Por que isso? Porque durante muito tempo o Rally da Safra ele acabou adotando a área plantada que vinha dos órgãos oficiais, fazendo talvez uma mudança aqui e outra acolá. Mas já faz aí pelo menos 3 anos que o Rally da Safra e a AgroConsult passou a ter uma plataforma de análise de área plantada. Então agora todo ano a gente coloca lá a nossa equipe de gel para conseguir fazer análise de quanto está sendo plantado, seja de soja, seja de milho segunda safra, seja de algodão, sorgo. Agora a gente passa a fazer também essas leituras em milho verão. E isso traz muito mais clareza e muito mais assertividade quando a gente vai falar em produção final. Se a gente olhar para os dados de área plantada e vamos trazer a perspectiva de Brasil ao longo aí dos últimos 10 anos, a gente tem um cenário para a safra 25-26 de uma área plantada de 48,8 milhões de hectares. Estamos falando, pessoal, novamente de um crescimento de 1 milhão de hectares. Olha aqui, ó, 24-25 a gente cresceu 1 milhão de hectares, agora estamos crescendo 980 mil hectares. Esse crescimento da safra 25-26 ele ainda é realizado por meio dos levantamentos da AgroConsult. O dado que a gente vai ter de satélite por meio da análise das imagens a gente vai ter em março, então no final de março a gente já tem essa primeira prévia e a gente traz para vocês e pode sim trazer correções um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo aqui. Mas a expectativa que a gente tem, sim, é uma expectativa positiva em termos de crescimento. Mesmo diante de todo esse cenário desafiador que a gente está vendo no campo, muito por conta dos custos ainda elevados, preços baixos, taxa de juros elevadas e uma restrição de crédito, mesmo assim a gente está vendo um crescimento. E existe uma série de razões pelas quais isso acontece, seja aí planejamentos
de longo prazo de muitos grupos agrícolas, seja muito uma leitura que muitos produtores fazem em cima da valorização da terra, e daí sim a gente trabalha com a conversão de área de pastagens para agriculturas, ou até mesmo outros produtores que estão numa condição financeira muito melhor e aproveitam o momento para continuar crescendo. Mas a verdade é, pessoal, que 1 milhão de hectares já é um padrão de crescimento muito diferente do que a gente viu ao longo dos últimos 10 anos. Ao longo dos últimos 10 anos a gente está crescendo aí 1,7 milhão de hectares por ano. Chegou alguns anos que a gente cresceu aí quase 3 milhões de hectares. Ou seja, sim, o cenário agrícola mudou e isso faz com que o ímpeto de crescimento que a gente vinha vendo até então seja reduzido. Mas ainda assim a gente tem um crescimento e eu já falei aqui um pouco das razões pelas quais eles acontecem. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra tela aqui e daí a gente consegue dar uma analisada em relação a como que acontece esse crescimento. E daí tem duas informações importantes que eu queria trazer para vocês. Primeiro, esse perfil de crescimento que a gente continua vendo no Mato Grosso, né? São 277 mil hectares de crescimento, mais 2% de crescimento em relação à safra passada, seguido aqui de Goiás com quase 160, o Mapito junto, algo em torno de 108 mil hectares, Bahia 96 mil hectares de crescimento, e aí segue Minas com 50 mil, Mato Grosso do Sul 46, Paraná 30, e o único estado que apresenta redução de área é o estado do Rio Grande do Sul, que reduz aqui 42 mil hectares. E existe basicamente duas razões para isso, né? A primeira é que, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul ao longo do ano passado, houve um incremento aí de mais de 800 mil hectares da área de soja e que boa parte aconteceu em cima da área de milho-verão. E agora a área de milho-verão retoma um pouquinho de área, algo em torno de uns 40 mil, que é justamente o que reduz aqui a área de soja. Mas a gente pode trazer um outro fator, e daí vocês vão concordar comigo que o Rio Grande do Sul passou por maus bocados ao longo dos últimos anos e a situação econômica e financeira do produtor do Rio Grande do Sul está muito deteriorada e isso acaba refletindo sim na escolha de muitos produtores priorizarem as melhores áreas e algumas áreas aí marginais ele deixa de plantar. Agora, além dessa leitura que a gente faz em cima de área plantada e os movimentos dentro dos estados, uma outra informação importante de a gente trazer para vocês aqui diz respeito a investimentos. E esse eu acho que é um ponto positivo que a gente tem quando a gente olha para a maior parte dos estados. Querendo ou não, um ano que a gente tem margens apertadas, juros altos, restrição de crédito, a gente poderia falar que muitos produtores deixariam de investir nas suas lavouras e economizar em adubo, semente e manejo. Mas de forma geral, o que a gente viu ao longo de todos os nossos levantamentos é que o produtor tem mantido sim níveis elevados de investimento justamente para conseguir produzir altas produtividades, que foi o que aconteceu na safra passada. Eu acho que a safra passada trouxe um grande ensinamento para todos os produtores que para colher acima de 80 sacos de média na tua fazenda, de fato você tem que fazer os investimentos adequados. Eu diria que o único estado que não se encaixa muito bem nesse discurso que eu estou fazendo é o Rio Grande do Sul, e todos vocês sabem muito bem por quê, que é a questão de restrição de crédito. Então aqui sim a gente vê um nível de adubação mais baixo, aqui sim a gente vê já uma participação de sementes salvas muito maior do que a gente viu nos anos anteriores e até mesmo em comparação com os outros estados. Então temos aqui o primeiro número que diz respeito à evolução da área plantada. Depois que a gente fala de área, eu acho que a próxima variável que a gente tem que levar em consideração para falar do potencial dessa safra diz respeito ao plantio. E daí aqui, pessoal, acho que tem bastante coisa para a gente compartilhar com vocês. Esse ano, de forma geral, período de setembro, outubro, o clima ele foi bastante irregular. Algumas regiões a gente viu o plantio ocorrer de uma forma muito rápida e outras regiões a gente viu um atraso bastante significativo porque as chuvas não regularizavam. E aqui tem alguns exemplos extremos. Um deles é o estado de Goiás. O estado de Goiás, eu acho que teve o plantio mais atrasado da história e justamente concentrado no sudoeste do estado, que é a principal região de produção do estado. Se nós olharmos aí para outros estados, como Minas Gerais, também a gente vai ver um plantio bastante atrasado. Se a gente olhar até mesmo para dentro do Mato Grosso,
algumas regiões, como o sudeste do estado, ou ainda quando a gente olha para a região mais leste do estado, também tiveram atrasos bastante significativos. Mas ao mesmo tempo que a gente tem padrões de estados com atraso em termos de plantio, a gente tem outros estados aqui, trago aqui o exemplo do Paraná, que é o plantio mais acelerado da história. A mesma coisa eu acho que a gente pode falar para o sul do MS, que também teve uma condição inicial de plantio muito boa. Então acho que é uma outra característica dessa safra que diz respeito à irregularidade climática, principalmente quando a gente começar a olhar setembro, outubro e até mesmo aí o início de novembro, que faz com que as condições de plantio não fossem as melhores possíveis. Agora, algo que todos os estados têm em comum, e daí que eu faço um paralelo em relação à safra 23-24, que é, apesar de haver uma irregularidade climática, o percentual de replantio nessa safra foi baixo. Se nós compararmos aqui com 23-24, vocês vão ver aqui, ó, que o mapinha está quase todo ele pintado em vermelho. Se a gente olhar para a Bahia, eu me lembro que em 23-24 teve aí mais de 15% de replantio, o estado do Mato Grosso quase 9% de replantio, porque na época também clima bastante irregular, muita gente faz um paralelo em relação a essa safra com a anterior, mas foi um momento que o produtor apostou muito. Vou plantar para garantir o calendário esperando as chuvas. Eu acho que até mesmo com o aprendizado que aconteceu em 23-24, que não foi muito bom, nesse ano, apesar de a gente ter também irregularidade climática no início, os percentuais de replantio são baixos. E uma das razões é essa, o produtor não quis arriscar, ele esperou de fato a regularização do clima para aí sim entrar nas lavouras e começar o plantio. Temos aqui talvez duas exceções, Maranhão e o próprio estado do Tocantins, Maranhão com quase 10% de replantio, Tocantins perto de 5%, que tinha aí boas previsões de chuva, o produtor foi lá, plantou e acabou não chovendo, então tiveram que fazer o replantio. Então isso é um aspecto positivo, porque se eu não estou fazendo replantio, eu não estou gastando a mais, e a gente sabe que todo replantio acaba tendo uma condição muito ruim. Então essa é outra característica, eu acho que importante, que a gente queria compartilhar com vocês nesse início de safra. Já falamos de área plantada, já falamos aqui também de condição de plantio, de replantio. Acho que agora o próximo tema é em relação às condições climáticas. Nós falamos já que o mês de setembro, outubro foi bastante irregular, porém a gente tem uma diferença muito grande em relação à safra passada, que é em relação ao comportamento do clima final de novembro e ao longo de dezembro, especialmente essa virada de dezembro para janeiro. Se a gente olhar os mapas, e aqui comparando dezembro de 25 com aqui dezembro de 24, a gente via aqui já no Rio Grande do Sul, ó, essas áreas em vermelho aqui que mostravam que não havia chuva nesse período. Já quando a gente olha para o 25, a gente vê já uma condição muito melhor no Rio Grande do Sul, e mesmo quando a gente olha para janeiro aqui, pelo menos os 10 primeiros dias de janeiro, uma condição muito melhor. E aqui eu faço um adendo que a gente está num ano de laninha. Em um ano de laninha, ele traz menos chuvas para os extremos do Brasil, tanto quando a gente olha para o sul do Brasil, quando a gente olha para o norte e nordeste. E de fato, houve essa irregularidade que a gente já comentou aqui ao longo de setembro, outubro, ainda comecinho de novembro, mas graças a Deus a gente teve uma regularização desse clima que foi muito benéfica para a sustentação do potencial produtivo dessas lavouras. Então eu lembro até mesmo de estar lá em Campos Novos, lá no dia 20 de dezembro, olhando para as lavouras da família e olhava, precisa chover, porque se não chover agora a gente vai começar a perder. E era o mesmo cenário que eu tinha visto no ano anterior. A diferença é que agora de fato choveu. Dia 23 começou a chover e a gente não tem grandes perdas agora consolidadas. Claro, talvez lavouras mais precoces em algumas regiões a gente tem algumas perdas, tanto que a gente vai ver depois aqui que a gente não está trabalhando com recordes de produtividade, são muito mais produtividades dentro da média, porque as lavouras sofreram um pouquinho mais com essa irregularidade, mas sim essa condição climática de final de ano e início de ano, e depois a gente vai ver um pouco das projeções climáticas para frente, são muito benéficas aí para garantir o potencial produtivo dessas lavouras. Bom, vamos entrar então agora nos detalhes de cada um dos estados. Eu queria trazer aqui alguns grupos, começando pela região sul do Brasil. A gente já falou aqui um pouquinho do Rio Grande do Sul, vocês vão ver que a gente iniciou
o plantio com bom ritmo de semeadura aqui e umidade em outubro e novembro. As áreas mais tardias, que são as áreas que vêm depois do trigo, atrasaram um pouco mais, alongou um pouquinho mais o ciclo do trigo, mas a gente pode dizer que as condições até agora são condições favoráveis. Tanto é que quando a gente olha para o histórico de produtividade, a nossa projeção para 25, 26, a gente retoma o Rio Grande do Sul aqui com 52 sacos. E por que está em amarelo aqui, ó, que a gente chama aqui em atenção? Em atenção porque 52 sacos hoje é uma produtividade baixa. Ninguém planta para colher 52 sacos. Todo mundo planta para colher já aí os seus 70 sacos, 80 sacos, que a gente tem esse potencial produtivo. Claro que falar em média é muito diferente, mas o potencial do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, é um potencial muito maior. Nós já tivemos safra 2021, Rio Grande do Sul produzindo mais de 58 sacos. Então é claro que se a gente continuar tendo uma boa condição climática de desenvolvimento das lavouras, essa produtividade estimada hoje em 52 sacos, ela pode ser muito maior. Pode sim chegar aos 58. Claro que vai depender muito de quanto que essa redução de investimento pode impactar nessa produtividade final. Daí a importância de a gente estar no campo. Março é o mês que a gente roda o Rio Grande do Sul e a gente vai conseguir entender de fato o real potencial produtivo, mas é uma arrancada muito melhor do que a gente viu nos anos passados, né? Lembrando 24 e 25, 37,5 sacos de média, 23, 24, que foi um ano bom, acabou perdendo no final por conta do excesso de chuva, das enchentes, que trouxe não só prejuízos em termos de produção, mas prejuízos financeiros e para muitas vidas também. Então eu diria que a gente começa o Rio Grande do Sul com uma perspectiva muito mais positiva que a gente começou no ano passado. Quando a gente olha para o Paraná, a gente já havia comentado que Paraná foi o estado que teve o início de plantio mais acelerado da história, inclusive Paraná já está colhendo ainda inclusive com boas produtividades, e esse início aqui precoce ele aconteceu muito mais nessa região oeste, a gente olhar lá para a região de Cascavel, onde adiantou muito mais o plantio, mas todas as outras regiões aí tiveram um início mais cedo. Por hora temos um excelente desenvolvimento, principalmente após essa normalização das chuvas, né? Inclusive tivemos excesso em alguns momentos, e esses excessos aqui de chuvas traz algumas preocupações em relação ao alongamento do ciclo, em relação de você ter períodos muito nublados. Por hora, o que a gente está trazendo para o Paraná é uma estimativa de 65 sacos por hectare. Dá para produzir mais? Sem dúvida alguma. O Paraná tem como média mais alta 66 ponto alguma coisa sacos por hectare, eu acho que na safra 22, 23. Então 65 eu acho que está muito bem posicionado para o estado nesse momento. Bom, vamos fazer uma brincadeira aqui, a gente já falou da região sul, e eu queria trazer alguns dados aqui nessa outra tela, até fazendo aqui um panorama em relação ao que a gente vinha produzindo até então. Lembrando, 23, 24 a gente produziu 155,5 milhões de toneladas, safra 24, 25 produzimos 172,1, e se a gente colocar o resultado aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente acrescenta 6,5 milhões de toneladas a mais. É a maior participação aqui quando a gente olhar para cada uma das regiões do Brasil. E por quê? Porque a gente volta no Rio Grande do Sul produzir acima de 21 milhões de toneladas, né? A grande contribuição dentro desse número aqui. Na sequência, vamos falar então agora aqui de outra região, falando muito mais do centro-oeste aqui, tanto Mato Grosso do Sul e Goiás. E daí a gente tem situações aqui bastante interessantes de a gente trabalhar. Primeiro falando do Mato Grosso, eu já havia comentado com vocês que o Mato Grosso teve situações distintas, sudeste muito mais atrasado, muito mais irregular, mesma coisa do leste do estado, mas tanto a região norte quanto a região oeste com um desenvolvimento bastante acelerado das lavouras. De forma geral, a gente tem aqui uma condição climática bastante interessante. Claro que as primeiras lavouras já perderam um pouco de potencial produtivo, mas a gente considera que ainda tem uma condição bastante interessante para o Mato Grosso. Nós estamos falando de uma produtividade inicial em torno de 65 sacos. É abaixo do recorde da safra anterior de 66,5, porque a gente já considera aqui algumas perdas que a gente viu nessas primeiras lavouras, mas temos que considerar ainda que é um cenário bastante positivo. Uma das preocupações que a gente tem dentro do estado do Mato Grosso
diz muito mais respeito agora ao calendário da segunda safra, e em especial para o algodão, porque as chuvas que estão acontecendo agora, de uma certa forma, têm alongado um pouco o ciclo das lavouras, têm trazido algumas dificuldades para entrar com os trabalhos de colheita, e aí fica um alerta principalmente para o calendário da segunda safra. O milho a gente tem ainda um calendário maior, né? A gente fala que até o final de fevereiro é um bom calendário de plantio, mas o algodão começa a ficar um pouquinho mais apertado, então é um ponto de atenção que o nosso pessoal no campo agora já começa a conseguir identificar um pouco melhor. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, a gente teve um início aí que foi acelerando do plantio ao longo do mês de outubro, diferente dos outros anos. Esse ano o sul do Mato Grosso do Sul tem uma condição muito interessante, na verdade até quem foi um pouco mais prejudicado foi a região norte, que atrasou um pouco mais a regularização das chuvas e atrasou mais a implantação. Mas mesmo assim a gente tem condições ainda bastante favoráveis para as duas regiões, e isso faz com que a gente coloque o potencial do Mato Grosso do Sul em 61,5 sacos. Estamos falando, pessoal, de pelo menos 10 sacos a mais, tanto que aconteceu na safra 24 e 25, quanto da safra 23 e 24. Então você vê que o Mato Grosso do Sul vem aí de uma sequência de safras mais ou menos, e agora eu acho que acaba sendo um pouco da redenção do estado aí e volta a produzir muito próximo do seu potencial máximo. E na sequência a gente fala do estado de Goiás. O estado de Goiás a gente já havia comentado com vocês, que é o estado que teve um dos maiores atrasos da implantação das lavouras dos últimos anos, trouxe muita preocupação para os produtores esse início de safra bastante irregular, de novo, não só com as lavouras de soja, mas também com o calendário do milho segunda safra, que é muito importante do estado, e esse plantio ele acabou ganhando ritmo apenas aí no final de outubro, início de novembro. Replantio, como a gente falou, ele é limitado, muito por conta desse posicionamento do produtor de querer plantar só com as melhores condições. Mas a gente pode falar que em novembro a gente teve uma condição de chuva muito boa, então retomou o potencial dessas lavouras, e isso fez com que a gente trouxesse a produtividade do estado de Goiás para 66 sacos. Não é o recorde da safra passada, dos 68, mas ainda carrega um bom potencial produtivo. Vamos aproveitar então que falamos desses 3 estados aqui do Centro-Oeste e dar uma olhada de novo nessa tela. A gente tinha colocado aqui 6,5 milhões de toneladas a mais por conta dos estados do Sul, e se a gente coloca os estados aqui do Centro-Oeste, a gente acrescenta 2,7 milhões de toneladas a mais. E notem, pessoal, que a gente está colocando produção a mais aqui, mas esses estados, com exceção do Mato Grosso do Sul aqui, estão produzindo menos do que produziram na safra anterior. Só que daí tem um outro efeito, que é o efeito do incremento de área, que ajuda a incorporar esses números de produção para a safra 25-26. Vamos adiante, vamos falar agora aqui um pouco da região norte e nordeste do Brasil, também uma região que teve um início bastante irregular. Bahia começou o plantio nas áreas irrigadas, depois só que entrou para as áreas de sequeiro conforme as chuvas iam regularizando, que demoraram um pouco mais para entrar aí no seu nível ideal de plantio. Mas tem que lembrar que o estado da Bahia cada vez mais incrementa a sua área irrigada, e isso traz muita diferença quando a gente olha para os resultados do estado, que são as maiores produtividades aí do Brasil, e também nessa dinâmica de plantio. Lembrando que o estado da Bahia cada vez mais avança com o plantio da soja na primeira safra e trazendo o algodão daí na segunda safra. Daí a importância de ter que começar cedo todo esse plantio. Então, plantio inicialmente restrito às áreas irrigadas e depois seguiu para os sequeiros. Chuvas e irregularidades de baixos volumes marcaram esse início de plantio, mas, mais uma vez, o retorno das chuvas aí em dezembro, em torno de janeiro, mantém uma boa expectativa de produtividade. Estamos falando aqui para o estado da Bahia, uma produtividade em torno de 66 sacos. Lembrando, safra passada o estado colheu 68, na safra 22, 23 colheu 68,5, alguma coisa, então ainda está longe do seu recorde de produtividade. Já quando a gente fala do estado do Piauí, estado do Tocantins, estado do Maranhão, também segue essa mesma linha de regularidade no início de plantio. O plantio avançou como que as chuvas foram avançando em cada uma das regiões, e eu acho que chama a atenção, tanto quando a gente for falar do Piauí,
do Tocantins e do Maranhão diz muito respeito ao replantio. A gente mostrou no início para vocês lá que naquele nosso mapa de replantio, principalmente o estado do Maranhão quanto o estado do Tocantins foram mais prejudicados. Mas de novo, pessoal, a retomada das chuvas no final do ano acho que traz aí uma série de benefícios. E a gente consegue olhar nesse momento para produtividades muito dentro da média dos últimos 5 anos. Então estamos falando Piauí 59 contra 60 do ano passado, que foi a safra recorde. Estamos falando dos Tocantins em torno de 60 contra 61,5. Se olhar para o Maranhão da mesma forma, estamos falando algo em torno de 62, que são produtividades consideradas muito boas para esse momento aí do ano. E esses outros estados do Norte e Nordeste, eles também aqui acrescentam, acho que mais um pouquinho aqui nessa produção do quadro brasileiro, são só 0,2. De novo, estamos falando de todos os estados que vão produzir produtividades abaixo do ano passado, mas em função do incremento de área ainda gera aqui algum excesso. E por fim, pessoal, a gente chega aqui no estado de São Paulo e Minas, dois estados que têm perfis de plantio totalmente distintos. Minas, um dos mais atrasados da história, e São Paulo, um dos mais adiantados da sua história, né? Acaba que a gente viu todo o Triângulo Mineiro sendo muito mais prejudicado, assim como foi voltando as chuvas, recupera esse potencial. Estamos falando algo em torno de 66 para o estado de Minas e falando algo em torno de 62 sacos por hectare para o estado de São Paulo. Se a gente juntar São Paulo, Minas e aqui os outros estados do Brasil, a gente acrescenta mais 0,7 milhão de toneladas e por fim, somando tudo isso daqui, a gente sai de uma safra de 172,1 milhões de toneladas para uma safra de 182,2 milhões de toneladas. Então essa é a estimativa que a gente inicia o Rally da Safra, é o nosso número pré-rally, que considera um incremento de 10 milhões de toneladas. Então por isso que eu falo para vocês, pessoal, que a gente está falando de uma safra de recorde em termos de produção, mas que é um recorde das médias. Todos os estados, como vocês viram, estão produzindo muito perto da média dos últimos 5 anos, não tem nenhum estado com resultado espetacular, não tem nenhum estado que a gente esteja considerando ainda produtividades e recordes. Mesmo assim, a gente incrementa 10 milhões de toneladas e a gente acrescenta aí quase 6% na produção brasileira. E é importante ressaltar que esse é o resultado pré-rally. Agora que a gente vai a campo, agora que a gente vai ver os efeitos dessa irregularidade climática no peso dos grãos, ver o efeito dessa irregularidade climática nos estandes de plantas, vamos ver como que essa chuva que está acontecendo no centro-oeste tem atrapalhado a colheita das lavouras, vamos ver como é que o clima vai se comportar ao longo dos próximos meses e como que tudo isso vai impactar a produtividade final, da importância da gente estar no campo. E quando a gente olha um pouco aqui em termos de perspectivas para o mês de janeiro, fevereiro e março, a gente vê um prognóstico climático interessante, que traz pontos muito positivos em relação à umidade, que favorece o desenvolvimento das lavouras, principalmente de ciclo médio e tardio, então garantindo esse bom potencial produtivo e garante também um bom início, uma boa condição de plantio para as lavouras de segunda safra. Ao mesmo tempo, se a gente tem muita chuva, a gente tem alguns probleminhas também. Umidade em excesso pode alongar o ciclo das lavouras, até mesmo esse tempo nublado, ele pode trazer problemas aí, principalmente na realização da fotossíntese, no peso do grão. Pode haver algumas perdas de qualidade, a gente já viu isso em alguns anos, com excesso de chuva na colheita, a gente vê ali as vagens apodrecendo, o grão já germinando, isso tira a qualidade, mantém a produção, mas acaba tirando qualidade, dificuldade na operação de transporte e secagem e também aqui uma preocupação de atraso na implantação das lavouras de segunda safra. Mas se tiver que escolher um cenário no qual a gente vai lidar com excesso de chuva, ou um cenário que a gente vai lidar com falta de chuva, sem dúvida alguma a gente vai para um cenário de excesso de chuva, que daí o nosso problema vai ser colher uma safra muito grande, do que o problema de colher uma safra muito pequena. Então eu diria que as perspectivas, quando a gente olha esse cenário, são muito positivas. E sim, pessoal, esse número aqui, ele pode passar por mudanças. Se a gente continua tendo um cenário, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de boas condições climáticas,
a gente vai acrescentar mais produção no Rio Grande do Sul, sim. Claro, vamos ver aí como é que vai ser a composição de todos os estados para chegar no final, mas eu acho que eu começo o Rally da Safra, a gente começa o Rally da Safra com uma perspectiva, eu acho que muito positiva em relação à produção brasileira de soja. Vamos então caminhando para o final aqui, pessoal, e eu trouxe aqui um outro quadro que eu acho que foi bem legal da gente fazer um comparativo das diferenças em relação às estimativas do Rally da Safra em outros anos e em relação à safra atual. E daí eu trouxe aqui, ó, desde a 2022-23 e as estimativas do Rally de cada uma das quinzenas aqui. E se a gente olhar o 22-23 e relembrar o que aconteceu, foi um ano que nessa época foi recorde em termos de produtividade, recorde em termos de produção, mas a gente teve problemas no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, de novo, teve problema, Mato Grosso do Sul também teve problema. Então, quando chegou esse momento aqui, ó, no Q1 de janeiro, a gente olhava de um lado lavouras com potencial produtivo bastante interessante, era o caso, por exemplo, do Mato Grosso, mas por outro lado a gente vinha reduções no sul do Brasil. E acontece que na média, ao longo desses meses, conforme ia mudando o cenário, não havia uma mudança muito grande em termos de produtividade média nacional. Tanto é que a gente começou naquela época lá estimando aqui em 60 sacos e no final das contas a produtividade da safra 22-23 fechou em 60,1 sacos por hectare. Safra 23-24 já foi diferente, a gente tinha um potencial maior a lavoura, a gente já começou a olhar em novembro e dezembro ali, que todo o centro-oeste já estava bastante comprometido, então a gente começou janeiro já com estimativas de produtividades muito menores. E depois a gente teve aqui ainda mais algumas correções e inclusive no final a gente reduziu um pouquinho mais, muito por conta das perdas do Rio Grande do Sul nesse final de safra em função das enchentes. Então fechamos a safra 23-24 com uma produtividade média nacional de 55,4 sacas por hectare. Safra anterior, safra 24-25, ela é muito parecida com a 22-23. Olha que o comportamento da curva quase não muda. Por quê? Porque à medida que a gente ia descobrindo safras recorde, foram 8 estados que tiveram recordes de produtividade, ao mesmo tempo a gente foi descobrindo quão ruim era a safra do Rio Grande do Sul. Eu lembro que era a safra do C. Se chover na semana que vem, não perde tanto. Se chover na próxima semana, também não perde. E essa chuva nunca acontecia e acabava perdendo produtividade. Então, na média nacional também, ó, não houve grandes mudanças e acabou fechando a safra com 60 sacos de média. Já a safra 24-25, para mim, o grande diferencial dela é esse. Porque a gente começa o janeiro com uma estimativa de 62,3 sacos de média para o Brasil. Nunca a gente teve em nenhum momento do Rally uma estimativa de produtividade nacional tão alta quanto a gente está em janeiro. Pode mudar? Pode. Pode mudar para baixo, inclusive, se a gente tiver uma condição climática se deteriorando, ou ainda pode ser para cima caso todos os estados venham bem. A gente sabe que sempre tem um probleminha na safra em alguma região ou outra, mas isso para mim é o grande diferencial dessa safra quando a gente compara com as demais. Porque a gente não tem nenhum problema crônico ao longo dessa safra. Muito pelo contrário, a gente tem condições muito interessantes e, mais uma vez, se essas condições perdurarem, a gente vai conseguir ter uma safra ainda melhor. E o Rally da Safra está no campo justamente para isso, para identificar essas mudanças e trazer essas informações para compartilhar com vocês. Então, fiquem atentos às próximas semanas, aos próximos meses, que a gente vai ter muita informação boa e de qualidade para compartilhar com vocês. Bom, pessoal, vamos então agora aqui para uma etapa que a gente conversa com nossos patrocinadores e tem um pouco da visão deles em relação a expectativas para essa safra de soja. E eu queria começar aqui a nossa conversa chamando o Alessandro Gazinelli, que é diretor de marketing de campo Brasil da BASF. Gazinelli, seja bem-vindo aí ao Rally, obrigado aí por todo o apoio, você que representa a BASF, Credense, Soitec, nossos patrocinadores. E queria trazer uma pergunta para você para falar quais são as expectativas da BASF em relação a essa safra 25-26 e como que a integração entre semente, manejo, tecnologias pode ajudar o produtor aí a garantir uma estabilidade e altas produtividades no campo. Olá André, tudo bem contigo? É uma satisfação estar aqui com você e com toda a equipe do Rally da Safra nesse momento tão importante da largada do Rally da Safra. Quero aproveitar também para reforçar o quão é importante
e quanto estamos honrados de fortalecer essa parceria entre BASF e o Rally da Safra, um evento que tem uma oportunidade de trazer tanta informação para o agricultor brasileiro. Mas vamos lá, André. A pergunta super importante e nos dá a oportunidade aqui de falar muito tempo, mas vou procurar ser breve. Quando a gente olha para a característica do Brasil, nós estamos num país de dimensões continentais, que tem diferentes realidades e necessidades. Se a gente olhar para o agricultor do Rio Grande do Sul, a gente olhar para o agricultor do Mato Grosso, da Bahia, para o Maranhão, Tocantins, são diferentes realidades. Então eu vejo que um bom planejamento ele é fundamental para o agricultor explorar todo o potencial produtivo daquela variedade que ele vai escolher para aquela região, que tem um conjunto de características a serem atendidas. Mas não adianta somente escolher uma variedade, mas não se atentar. Qual é a janela ideal de plantio daquela variedade? Qual que é o manejo que aquela semente exige para ela atingir o teto do potencial produtivo dela? Então esse olhar, o agricultor sabe fazer muito bem e ele tem expertise em tratar isso no dia a dia. Então esse olhar dessa combinação entre a semente, o químico, a tecnologia embarcada no digital e até mesmo todas as ferramentas de comercialização da sua produção são fatores os quais estão na mão do agricultor e que em conjunto com a indústria e com seus parceiros existe uma troca de informação para que possamos entregar as melhores soluções e ele tomar as melhores decisões. Então, o meu olhar é muito nesse sentido. Como que nós, como indústria, como que a BASF, através do seu conjunto de soluções, pode entender a realidade do agricultor, estar próximo do agricultor e trazer soluções que possam contribuir para a melhor tomada de decisão, para que ao fim da safra ele atinja altas produtividades e ele tem uma receita adequada para ele continuar investindo e dar uma sustentação para o seu negócio. E tudo isso é fundamental, o quanto que a gente pode colher de informação, entendendo a realidade junto com o Rally da Safra e contribuir para o agricultor nesse sentido. Maravilha, Alessandro. Obrigado aí pela sua participação. E eu quero agora sair do segmento de agroquímicos e do segmento financeiro e chamar o Ricardo Tessari, que é Head Comercial de Agronegócios do Santander. Ricardo, seja bem-vindo aí ao Rally da Safra e eu queria aproveitar para te perguntar como é que esse ambiente de crédito tão restrito, muito semelhante ao que a gente viu ano passado, como que isso tem impactado aí as decisões, tanto do Santander como os produtores aí no campo. Oi André, agradeço mais uma vez por participar do Rally da Safra. Mesmo diante de um cenário de crédito bastante semelhante de 2025, Santander acredita na importância e relevância do agronegócio brasileiro para a nossa economia e mantém sua posição de ser um dos principais bancos privados no setor, especialmente diante das sinalizações positivas à produtividade da safra. Para isso, continuamos reforçando e capacitando o nosso time comercial para poder estar ainda mais próximo do produtor e identificar seu momento e suas necessidades. Seguimos apoiando toda a cadeia do agro de forma responsável e com análise de crédito criteriosa, mas também com flexibilidade e soluções aderentes à realidade de cada cadeia produtiva e de cada região do país. Entendemos que ser um banco parceiro está tanto no apoio do seu custeio anual e de seus novos investimentos, mas também entender seu momento e adequar suas necessidades de refinanciamento de acordo com a capacidade real do seu fluxo de caixa. Nossa equipe especializada em agro está presente no campo, dia após dia, próxima do produtor, entendendo suas necessidades e antecipando demandas. Isso reforça a importância de ser um parceiro mais estratégico do produtor, apoiando inclusive com instrumentos de mitigação de risco, como seguros e operações de hedge, que ajudam a proteger suas margens e garantir previsibilidade ao seu fluxo de caixa. Por fim, seguimos comprometidos com o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Incentivamos práticas que aumentem a produtividade com responsabilidade ambiental. Apoiamos a modernização tecnológica no campo e fortalecemos parcerias ao longo da cadeia. É dessa forma que o Santander se posiciona, como um banco sólido, confiável, de longo prazo, ao lado do produtor rural em todos os seus ciclos do negócio. Muito bem, Ricardo, obrigado pela sua participação. Tem algo muito importante que você colocou, que é de fato entender o momento de cada um dos produtores e entender o seu fluxo de caixa para adequar as necessidades aí de financiamento. Isso acho que é um grande desafio da agricultura ao longo desse próximo ano. Muito bem, eu queria chamar aqui um outro parceiro de longa data do Rally, OCP Brasil, representado aqui pela Fernanda Moirão, que é diretora comercial da OCP Brasil. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
E eu queria aproveitar, Fernanda, para a gente falar um pouco de os fertilizantes customizados e como que eles podem ajudar o produtor brasileiro a conseguir alcançar essas produtividades mais altas. Oi, André, boa tarde. É um prazer estar participando mais uma vez aqui com vocês no Rally da Safra. Bom, respondendo à sua pergunta, a alta produtividade ela é resultado de uma estratégia bem construída. E a nutrição customizada ela tem um papel fundamental nesse processo. Como sabemos, a agricultura brasileira ela é bastante diversa. Nós temos solos diferentes, culturas com exigências específicas, clima bastante variado e realidades produtivas que mudam de uma região para outra. Por isso, as soluções tradicionais já não entregam o mesmo nível de produtividade para aquele produtor que busca alta performance. Na UCP Brasil, o nosso trabalho ele é guiado pelos 4 Cs da nutrição. O que é isso? Nós estamos falando de fonte certa, dose certa, momento certo de aplicação e local certo de aplicação. Isso garante que o nutriente ele esteja disponível para a planta da forma mais eficiente possível. Quando falamos em fonte certa, nós estamos falando também de qualidade do fósforo. Essa qualidade ela começa com a origem da rocha no Marrocos, onde os nossos fertilizantes fosfatados eles passam por um processo industrial bastante rigoroso, sustentando o desempenho agronômico safra após safra. Esse compromisso ele é a base do nosso selo de qualidade do fósforo. E nesse contexto entram soluções como o Fosgold, que é a nossa nutrição customizada especialmente para os solos brasileiros. O Fosgold ele combina fósforo de alta qualidade com enxofre, em formulações que são equilibradas e concentradas e que garantem ganhos operacionais e uma excelente uniformidade de aplicação. Na prática, tudo isso se traduz em plantas mais bem nutridas desde o início, um melhor aproveitamento dos nutrientes e o aumento no potencial produtivo. Muito obrigado, Fernanda. Então é isso aí, né? A gente buscar sempre extrair o máximo do campo, até para a gente conseguir passar por esses programas de crédito que o Ricardo vinha falando. Bom, vou chamar aqui outro patrocinador do Rally, que é o Guilherme Dressano, que é gerente de agronomia digital do Charvio. Guilherme, seja aí muito bem-vindo mais uma vez no Rally da Safra. E eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente entender, diante do momento atual que a gente está passando, né, de que todo mundo está tentando conseguir controlar custo, como é que a plataforma digital da Charvio consegue ajudar o produtor brasileiro. Boa tarde, André. Prazer estar aqui de novo com vocês em mais um ano de Rally. Tá? Essa foi uma excelente pergunta, tá? Obrigado por trazê-la aqui à tona. E o que a gente tem visto é realmente, né, uma retração que a gente observou no último ano do mercado como um todo, né? Ela deixou bem claro que em cenários de margem pressionada, decidir bem é tão importante quanto produzir bem, tá? Então é exatamente aí que entram as soluções digitais, como o Charvio, que isso atua de uma forma decisiva, tá? Então o Charvio vai além, né? A gente já falou isso em outras oportunidades, né? Mas o Charvio vai além de uma coleta e visualização de dados, tá? Ela transforma essas informações agronômicas em sites que vão apoiar produtores, tomadores de decisão, a alocar os insumos com mais precisão, de uma forma mais eficiente, reduzindo desperdícios e priorizando o investimento realmente onde se espera que exista um retorno, tá? Isso significa o quê? Um manejo mais eficiente, menor custo de produção por hectare e uma maior previsibilidade de resultados, tá? Além desse impacto direto, que a gente sempre fala bastante, né, em relação à produtividade e manejo, o Charvio também contribui para um tema cada vez mais crítico, que é a transparência, tá? E a rastreabilidade, tá? Então a plataforma ela ajuda a planejar, documentar decisões, práticas de manejo, atender novas exigências de mercados consumidores, né, de outros elos da cadeia, né, de parceiros comerciais, e tudo isso se traduz em geração de valor e novas oportunidades de demanda, tá? Então, a gente enxerga, né, de verdade que Charvio é um protagonista em todos os assuntos quando a gente fala de transformação digital, tá? Conectando o quê? Agronomia, tecnologia e negócio, tá?
Então a gente enxerga realmente que o Sharva atua como uma ponte para amadurecer o setor, entregar resultado testado, comprovado no campo, né, do ponto de vista agronômico, mas também do ponto de vista comercial, justamente nesse momento, né, em que o produtor precisa ser mais eficiente, ter mais segurança e rentabilidade, tá bom? Então é isso, André. Mais uma vez, obrigado, né? Fico aqui assistindo todo o evento, né? E agradeço pela pergunta. Estou à disposição, tá? Muito bem, Guilherme, tem aquela máxima, né, que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Eu acho que a plataforma está aí para ajudar a gente justamente a medir os resultados do campo e ter uma gestão mais eficiente. Muito bem, vamos agora aqui com o estreante no Rally, Max Fernandes, que é diretor comercial da Agrivale. Seja muito bem-vindo ao Rally da Safra, agradeço muito aí o apoio desse ano e queria aproveitar para que vocês falassem um pouco dos benefícios aí dos biológicos para a agricultura brasileira. Fala, André, tudo bem? Cara, antes de responder a tua pergunta, queria dizer da satisfação que é para nós da Agrivale estar junto com vocês agora nessa empreitada do Rally da Safra 2026. Vai ser uma jornada interessantíssima para estarmos perto dos nossos clientes e falarmos muito sobre agricultura, o que para nós é algo importantíssimo. Então, muito obrigado mesmo, é um motivo de muito orgulho para nós estarmos juntos com vocês nessa empreitada. E voltando agora então à pergunta, e aí já emendando com essa fala, né, que a gente trouxe agora, para nós falar de agricultura regenerativa e falar de biológicos são sinônimos para nós. A Agrivale é uma empresa com mais de 22 anos de mercado que investe muito tempo em pesquisa e desenvolvimento de produtos visando melhorar a vida do nosso parceiro, do nosso cliente, para que ele possa sim trabalhar o seu solo, trabalhar a sua fazenda, tendo todas as práticas recomendadas para que ele consiga melhorar o solo e assim ter uma agricultura regenerativa. Durante muito tempo, nós exaurimos muito os nossos solos, nós exigimos demais deles e agora a gente tem uma oportunidade de ajudar a recompor esse solo, a regenerar solos degradados, utilizando novas tecnologias, novos micro-organismos e todos os biológicos vêm para contribuir com isso. Nós da Agrivale temos uma frente de pesquisa focada na agricultura regenerativa para trazer organismos do bioma brasileiro que possam nos ajudar nessa empreitada. Então, muito obrigado pela pergunta, porque é o nosso DNA, trabalhar com biológicos visando a ajudar nossos clientes a regenerar solos e que esses solos produzam cada vez mais e melhores produtos para a nossa alimentação e também para a alimentação do mundo como um todo. Beleza? Muito obrigado novamente, André. Um abraço aí a todos. Obrigado, Max. Seja muito bem-vindo ao Rally da Safra. E eu queria chamar aqui, então, mais um estreante aqui como patrocinador do Rally da Safra, que é a Mitsubishi, que agora tem aqui o carro oficial do Rally da Safra, que é a nova Triton. E para essa conversa, eu queria chamar o Marcos Moreira Marques, ele que é gerente executivo comercial da montadora. Marcos, seja bem-vindo e conta pra gente aí como é que a safra de grãos influencia na venda de caminhonetes para o setor. Boa pergunta, mas eu vou contextualizar um pouquinho mais aqui para o público entender. Eu vou dar duas informações para vocês. A Mitsubishi, o ano de 24 contra 23, nós tivemos quase 40% de crescimento. O ano de 25 contra 24, novamente 40% de crescimento. Ou seja, a nossa marca ela vem crescendo muito acima da média nacional. E um dos motivos disso está ligado sim ao agro. Para vocês terem uma ideia, a Mitsubishi hoje nós estamos um pouco mais de 140 concessionários em todo o território nacional. E mais da metade das nossas concessionárias, elas estão em regiões agro. Os nossos concessionários, inclusive, eles estão envolvidos diretamente, ou são criadores, ou são produtores. Então nós temos muito vínculo com o agro. Uma coisa que é legal colocar aqui para vocês, para todo mundo estar sabendo, nós temos um projeto aqui dentro que chama-se MIT-Agro. Tem um pouco mais de 2 anos, onde nós vamos até as fazendas, nós vamos até os principais polos, os maiores PIBs aí agrícolas do Brasil, e nós vamos conversar com o produtor, nós vamos conversar com o pessoal da região,
principalmente entendendo onde a Mitsubishi pode adequar o produto, trazer o nosso produto, que é de tanta confiança e está por tanto tempo linkado ao agro, mas o que nós podemos fazer para atender aquele agricultor. Porque às vezes a montadora ela simplesmente pega o produto pronto, coloca lá, e nós não, nós temos uma preocupação em ouvir o nosso cliente para entender o que isso pode trazer de frutos aí, de positivo, para devolver para o nosso consumidor, principalmente no agro. Para você ter uma ideia, o ano passado nós desenvolvemos uma picape, a picape Terra, que foi feita ouvindo o nosso consumidor do agro, e por sinal foi um baita sucesso, e nós vamos voltar com ela agora. Então assim, é esse tipo de vínculo que acho que faz a diferença, né? Nós temos que estar no campo ouvindo o nosso cliente para entender o que ele precisa. E só para completar a resposta, sim, se a safra ela não vem na expectativa que todo mundo estava esperando, eu também sofro com as vendas, porque o nosso cliente, óbvio, ele está contando para fazer troca de picape, de equipamento, tudo, e quando não vem tão bem como gostaria, eu sinto aqui nas vendas. Mas o inverso é verdade, é só ver os últimos 2 anos, o que eu acabei de te passar. Quando também vem igual ou vem melhor, eu também sou beneficiado pelo excelente resultado no agro. Então, só para fechar aqui a tua pergunta, André, nós dependemos, gostamos e temos aí uma sinergia muito grande com o agro no Brasil e queremos e vamos continuar assim por um bom tempo. Muito bem, Marcos, obrigado aí pela sua participação e que venham mais 40% de crescimento aí nas vendas. Bom, vamos chamar outra empresa aqui que já foi patrocinador do Rally lá no início, em 2004, que é a John Deere e que agora retoma aí ao hall de patrocinadores oficiais do projeto. E eu quero chamar aqui o Alexandre Onishi, que é especialista tático de mercado da John Deere. Onishi, seja muito bem-vindo e as projeções indicam uma safra de soja, como a gente mostrou aqui, potencialmente recorde, né? E na visão de vocês, Onishi, qual é o papel da tecnologia, especialmente das máquinas agrícolas cada vez mais tecnológicas, mais conectadas, para transformar essas projeções que a gente mostrou aqui em realidade no campo? Olá, André, tudo bom? Agradecemos o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela pergunta. As previsões recordes só se tornam realidade quando a execução no campo é precisa, no momento certo e com o menor risco possível. Não basta planejar, é preciso executar com precisão. É aí que a tecnologia faz toda a diferença. Hoje, as máquinas estão cada vez mais conectadas e inteligentes. Isso ajuda o produtor a transformar dados em decisões práticas, certo? Vamos lá, um exemplo. Por exemplo, no plantio, a taxa variável garante que cada semente seja colocada no lugar certo e na hora certa. Já durante a operação, sensores e telemetria permite aplicar insumos na dose exata, o que evita desperdícios e reduzindo os custos. Na colheita, a tecnologia ajuda a indicar o ponto ideal para colher, e isso garante a qualidade e produtividade. Entre os últimos lançamentos da John Deere, temos a colheitadeira S7, que se destaca por ser a mais inteligente do mercado. Ela combina sensores e câmeras para analisar a lavoura em tempo real. Assim, ela capta informações sobre a quantidade de grãos que está chegando, junto com as imagens de satélite e dados sobre o crescimento vegetativo. Com isso, a máquina ajusta automaticamente sua velocidade e antecipa o que vai acontecer para trabalhar de forma mais eficiente. Essa tecnologia pode aumentar a produtividade da colheitadeira em até 20%, diminuindo as perdas, além de melhorar a qualidade e limpeza dos grãos colhidos. Então, para concluir, André, em um cenário de safra recorde, tecnologia é sobre obter mais resultado em cada hectare, com eficiência, sustentabilidade e rentabilidade. Muito obrigado, Onishi, pela participação e pelas palavras aí também. Seguimos juntos. E pessoal, para finalizar essa rodada de conversa, eu queria chamar aqui a JDT Seguros e como representante o Antônio Viana, que é praticamente sócio já aí do Rally. Muito obrigado por estar participando mais um ano aqui do Rally junto com a gente, Antônio. E um ano como esse, Antônio, a gente está vendo aqui uma safra boa, né, sem grandes problemas. Isso daí pode ser um alerta que a gente pode trazer em termos de decisão já para a contratação de seguros para a próxima safra.
Muito bem-vindo, Antônio. Olá, André. É uma honra estar com vocês aqui novamente. E o nosso alerta de hoje é que uma safra cheia traz um desafio diferente. Ela exige que toda estrutura funcione de forma muito harmônica. Quando a lavoura vai bem, sabemos que o produtor rural exige ao máximo de seu equipamento, da capacidade de silos e também de seus secadores. Nesse ritmo intenso, qualquer parada não planejada pode representar um grande prejuízo e comprometer a sua receita. Os riscos do campo existem mesmo no cenário positivo. Por isso é fundamental que os produtores rurais enxerguem o seguro como uma ferramenta estratégica de gestão, que oferece suporte necessário para garantir a continuidade do seu negócio em caso de imprevistos com o cultivo ou com o patrimônio. É um investimento. Aqui na JDT, estamos prontos para apoiar o produtor com soluções personalizadas, pensadas para a realidade de cada negócio. Aproveito para convidar a todos que nos acompanham a conhecer mais sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Será um grande prazer conversar com vocês. Muito bem, Antônio. Obrigado aí pela sua participação em mais um ano aí do Rally da Safra. Bom, a gente encerra então esse evento de abertura do Rally da Safra. A partir de agora, nossas equipes estarão no campo direto e, como eu falei para vocês, nós vamos ter muita informação, muito conteúdo para compartilhar com vocês. Então, fiquem ligados em todas as plataformas. E para você que nos acompanhou até esse momento, nós temos aqui um QR Code aparecendo, no qual você pode escanear e ter acesso ao e-book com todas as informações que a gente apresentou para vocês. E a gente vai continuar fazendo isso. Tudo que a gente traz, a gente compartilha com vocês. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês aí uma boa safra e a gente se encontra logo mais. E o Rally da Safra 2026 conta com o apoio de BASF, Credence, Soitec, Charvio, OCP Brasil, Santander, Agrivale, Mitsubishi, John Deere e JDT Seguros.